Então, a diferença de potencial também é conhecida como dP, diferença de potencial. E também ainda é conhecida como tensão elétrica. Algumas pessoas ainda falam voltagem. Mas voltagem em física é um termo que não existe, tá? Mas se vocês ouvirem falar de voltagem, tenham em mente que a pessoa está falando de tensão elétrica ou diferença de potencial. Se eu tenho aqui uma pilha negativo, positivo. Diferença de potencial dessa pilha quer dizer que no lado negativo eu tenho 0 e nesse positivo aqui 1,5. Tensão a gente conhece como a grandeza dela é U. E ela é medida em volt. Então aqui, essa pilha no lado negativo tem 0 volt. No lado positivo, 1,5 volt. Então a diferença de potencial nessa pilha vai ser 1,5 menos 0, que vai ser 1,5 volt. Se eu tiver aquelas baterias de 9, tem um polo aqui e outro aqui. Ela é de 9 volts por quê? O lado negativo dela, 0 volt, positivo, 9. Tensão vai ser então 9 menos 0, 9 volts. Em nossa casa, a gente tem a rede elétrica que vem da usina. Tem a tomada. E ela tem aqui, entre o fase e o neutro, tá? Quando a gente está falando de corrente alternada, de tensão alternada, não é positivo e negativo. Até é, só que eles mudam muito rapidamente. Então a gente costuma chamar de fase e neutro. Tá? O fase é o que comanda essa ligação. Se o fase é positivo, o neutro vai ser negativo. Se o fase é negativo, o neutro vai ter que ser positivo. O neutro, ele tem 0 volts e o fase 220. Uma hora positivo, uma hora negativo. Porque a corrente elétrica ela vai alternando aqui. A questão importante, tá? Se você encostar no neutro, aqui a Terra, você está aqui. A tensão elétrica da Terra é 0 volt. Se você estiver descalço na Terra e encostar no neutro, só que no neutro você não vai levar choque. Por quê? Porque a diferença de potencial aqui vai ser 0. Vai ser 0 menos 0. Você não vai ficar sobre uma diferença de potencial. Agora, se tu encosta aqui no fase,
nessa mesma situação, estando em contato com a Terra, aí sim você vai levar um choque, porque você vai ficar sob uma tensão de 220 do fase menos o zero do chão, 220 volts. Tá? Por isso que acontece a pessoa tomar um choque, porque ela ficou sob uma diferença de potencial. Então, continuando aqui o nosso estudo, nós vamos ter aqui um valor de tensão X, que é medido em volt. Lembre-se que diferença de potencial é um valor menos o outro. Isso é muito utilizado aqui são valores fixos, tá? 1,5, 9 volts. Mas tem equipamentos que têm várias tensões elétricas. Por exemplo, isso aqui é uma fonte. Isso aqui é uma fonte de tensão. Ela é uma fonte ajustável. Por esse botãozinho aqui você altera o valor da tensão. Mas outro tipo de fonte de computador, isso aqui, as pessoas que têm computador têm essa fonte, tem vários fios. Esse fio preto aqui, ele é um fio de 0 volts. Esse fio amarelo, ele é um fio de 12 volts. Tem um outro fio aqui vermelho, tá? Um fio vermelho aqui. Esse fio vermelho tem 5 volts. Então vamos analisar um pouco essa fonte de computador. Vou desenhar ela aqui. Uma caixa. Uma fonte. Dessa fonte sai um fio preto, que é o fio de 0 volts. O fio vermelho, que é de 5. E o fio amarelo, tá? Que é de 12 volts. Se eu ligar alguma coisa entre 5 e 0, se eu ligar um equipamento qualquer no 5 e no 0, a diferença de potencial vai ser o quê? Vai ser o 5 menos 0. 5 volts. Se eu ligar alguma coisa entre o fio amarelo 12 e o 0, vou desenhar aqui mais longe, eu vou ter 12 menos 0, 12 volts. Agora, se eu ligar o equipamento entre o 12 e os 5 volts, que tensão que eu vou ter aqui? Ó, a diferença de potencial é um potencial menos o outro. Então vai ser o quê? O 12 menos o 5. Então a gente vai ter 7 volts. Tá? Entre 5 e 0, 5. Entre 12 e 0, 12 volts. Entre 12 e os 5 volts, eu vou ter o quê? 7 volts. Se eu quiser ligar algum equipamento que funcione com 7 volts. Tá? Então, diferença de potencial é isso. Você vai pegar um potencial menos o outro para descobrir daí sim o valor de tensão aqui elétrica que você vai ter em volts. Tá? Espero que esse exemplo aqui da fonte ajude vocês a resolver a atividade dessa semana, tá?